Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, ao 7º episódio do nosso podcast Leva pra Terapia. E você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, se inscreve, aciona o sininho, curte o nosso vídeo e compartilha com aquelas pessoas que eu tenho certeza que vão gostar também. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, o adolescente na terapia. Andréia, por que é tão difícil essa fase da adolescência? Então, Eduardo, existe até uma analogia, né, que se faz com a palavra adolescência, né? Então, se a gente for pensar adolescer, seria mais ou menos a dor do ser, né? Porque se a gente for voltar lá na nossa adolescência, a gente vai perceber que Conhecida é já, uma né? fase de muita descoberta, né? E também é uma fase de desapegos, né? Então você vai, de uma certa forma, desapegar de uma infância, né? Que é segura, que é um lugar onde você está super bem, tá conhecida, e você está indo para algum lugar que é completamente desconhecido, né? Freud, ele traz lá no trabalho dele, né, os 3 ensaios sobre a sexualidade, tem um trechinho que ele fala da adolescência. E ele diz o seguinte, que o adolescente é como se ele estivesse dentro de um túnel que tivesse 2 lados abertos. Olha que interessante isso, né? Ou seja, ele está vindo de uma infância que ele ainda consegue olhar para ela, né? Muitos adolescentes têm dificuldade de sair da infância ainda, demora um pouco mais, né? E ao mesmo tempo você está olhando para um futuro ali, para uma idade adulta que ainda não chegou. Então é um túnel que está aberto também, porque você não sabe o que tem do outro lado, né? Então, por isso que é tão conflituoso esse período da adolescência, né? Porque você não é mais criança, mas você também não é adulto, né? Você não tem mais aquela dependência dos seus pais, né? Mas ainda tem. Hoje você tem mais liberdade, porém você talvez não queira arcar com toda a responsabilidade que a liberdade te dá. E nem se sinta seguro para isso, né? Isso, exatamente. Então, cria-se aí esse conflito psíquico, né, no sujeito. Então, opa, eu não sou mais criança. Então, ok, eu não vou mais fazer o que eu fazia, mas eu sou o quê, então? Porque eu ainda não me banco, né? Mas, de uma certa forma, eu quero ter uma liberdade, uma autonomia, mas eu ainda não consigo. Então, é uma fase realmente que, se os pais não estiverem atentos, né, para lidar com essa demanda psíquica do adolescente, vai criar-se ali mais conflitos do que já existe, né? E você falou o que é importante, a questão dos pais, né? Porque os pais, eles precisam estar alinhados neste momento, porque para os pais também é um processo de transformação, né? Dentro de uma analogia, também eles estão dentro de um túnel, porque você viveu uma vida inteira, né, onde o filho atende a sua demanda, né, até por um movimento de criação, de necessidade. E aí, de repente, teu filho começa a ter mais opinião própria, ele começa a ter mais controles das emoções dele, ele quer ser protagonista daquilo e começa a distanciar o pai. E o pai fala, oh, peraí, como assim? Até outro dia eu estava aqui, eu estava brincando, eu colocava para dormir, eu pedia para fazer, fazia, agora já não quer mais. Né? Eu tenho um relato de um paciente que disse que até os 10 anos, né, pontualmente, ele tinha toda uma conexão com a filha. Nos 10 anos, a filha começou, a se afastar um pouco. Então, ele ia abraçar a filha, coisas que ele fazia no dia a dia, de assistir um filme, a filha, ai pai, tá calor, não, vai um pouquinho para lá, né, eu quero ficar sozinha. Então, para os pais também é uma fase complicada, né? Eu acho que para a família como um todo, porque é um momento de transformação da família, né? A família tem que acompanhar, o núcleo familiar tem que acompanhar esse adolescente, né? Tem que entender que ele passa a ser protagonista das decisões, das emoções dele e talvez até se distanciar um pouco, não se anular, né? Os pais não devem se anular, mas se distanciar para que o adolescente entenda aquele momento que ele está vivendo. Sem dúvida, é um momento de sabedoria, né, da família. Eu sei, porque eu já vivenciei isso e, assim, quanto mais você quer estar junto, mais o adolescente se afasta, porque é um momento que ele talvez faz uma volta no complexo de Édipo, né?
Então, ele vai ter que procurar identificações que saiam um pouquinho ali do pai e da mãe, né? Que é o momento dele olhar e falar, puxa, mas será que eu vou ser assim ou eu vou ser assim? Ou será que nenhum dos dois, né? Então, é o conflito que ele vai tendo que driblar ali dentro da sua capacidade psíquica, que, na verdade, não tem muitos elementos ainda, né? Por isso que por isso da importância do adolescente fazer terapia, porque a psicanálise ela vem como um ferramental muito grande para o adolescente lidar com tudo isso, né? E como você mesmo disse, os pais, de uma certa forma, muitos deles acabam também se afastando do adolescente, mas de uma forma muito ríspida até, né? Ou seja, você era a filhinha do papai, hoje você tá chata. É que o meu filho também era o meu companheiro ali Jogar de jogar bola, de bola, de sair. repente já tá chato, aí vira aquele estigma, né? É aborrecente, e aí você começa também com esses gestos a afastar o adolescente, porque o adolescente fala, poxa, mas ok, eu não sou mais o menininho que jogava bola com meu pai, mas eu também eu não sou adulto, então, puxa, o que eu sou então? Meu pai também não quer minha companhia, mas eu também não quero a companhia dele. Então, é realmente um momento onde a família precisa estar unida, né, nesse conceito de o que a gente vai fazer juntos para entender esse distanciamento, que não é um distanciamento maléfico, né? Não é ruim, mas ele é necessário acontecer, não tem jeito. E perceber que assim a mudança também depende deles quanto pais, né? E o que eu vejo assim na clínica são muitos pais perdidos, totalmente perdidos, não sabem o que está acontecendo, o que se passa na cabeça dos filhos, porque os filhos justamente por esse comportamento, né, de distanciamento, primeiro do adolescente, aí o pai meio que numa moeda de troca, então tá bom, então fica aí, isso também tá ficando chato. Não tenta entrar na questão propriamente dita da adolescência, o adolescente não conta mais as coisas para os pais, no paralelo estão acontecendo conflitos pessoais, conflitos na escola, às vezes no condomínio do prédio, e aí vira um caos, né? Uma bagunça, um caos, porque o pai não sabe como lidar com isso, né? E o adolescente tampouco, porque ele está num processo de maturação para chegar à compreensão de tudo isso, né? Por isso que a gente fala que é sempre importante o papel do terapeuta, né? Não só para os pais, mas também para os adolescentes, principalmente para os adolescentes, para que possa entender, né, o que está acontecendo, qual que é o momento que está vivendo, como lidar com tudo isso. E o que a gente nota muitas vezes, né, Eduardo, é que esse processo de distanciamento a gente chama até de um processo de luto, né? Porque tá habitando ali naquele relacionamento um luto, né? Ou seja, você não é mais aquela criança, né? Então aquela criança, de uma certa forma, ela morre, né? Ela morre não só para o adolescente, mas para os pais também. Então, se você fica apegado muitas vezes, que isso deve acontecer e até é natural que aconteça, né? Da mãe ficar comparando, né, o filho adolescente com o filho menor, tipo, ai, filho, olha essa foto aqui. Olha como você era gordinho. Ai, aqui você estava comigo não sei aonde, né? E o adolescente, ela, ai, que saco, né? Ela fica me comparando. Tipo, eu não sou mais essa criança, né, mãe? E ao mesmo tempo, tentando resgatar ali do filho aquela infantilidade que está sendo perdida, né? Então, e o adolescente sempre vai se esquivar desse momento, porque ele também está sofrendo esse luto. Então, o luto ele vai acontecer tanto para o adolescente quanto para os pais. E ele tem uma cobrança, pelo que eu vejo, assim, eu tenho atendido muitos adolescentes, ele tem uma cobrança externa muito grande, né? Então é o primeiro beijo, né? Mas você é a única da turma que nunca beijou ninguém, então você vai continuar sendo a BV, né? Ou se não, nossa, vem aqui, dá um trago no narguilé, porque tá todo mundo fazendo, larga a mão de ser careta. Então, assim, é um momento que o adolescente começa a se deparar com situações da vida adulta que, se não for muito bem preparado por esse contexto familiar, ele corre um grande risco de ter essa questão de crise de ansiedades, né? De até uma depressão por não saber lidar com essa
essa entrada no mundo adulto, né? Os maiores relatos que eu tenho assim dos adolescentes normalmente são as pressões. Bullying é uma coisa que acontece muito ainda, né? Hoje já mais identificada. Bullying sempre existiu, mas hoje mais identificado. Então, é o grupo de amigos que pegam uma pessoa específica ou para, de repente, zombar das características físicas. Então, o adolescente sofre muito com isso, com a questão da autoimagem, né? Como ele se vê e como os outros veem ele, né? Então, basta, de repente, ela tá. Você imagina, uma adolescente que está formando a sua personalidade, né? Está se identificando com a sua autoimagem. De repente tem um grupo que fala que ela parece um peixe-boi, que ela parece uma vassoura, né? E aí esse grupo vai em cima disso. Vassoura, ou por causa do cabelo, né? Ou por causa da fisionomia. Se isso o adolescente ele não sabe trabalhar com isso, né? E se ele não leva para os pais, isso, se ele não leva para um terapeuta, ele fica armazenando aquilo, fica guardando e entra num colapso, né? Então, a gente tem situações que eu vivencio como essa, como a questão da primeira relação sexual, né? E o papel do terapeuta, e aí eu entendo que o papel do terapeuta, quando você faz um paradigma entre a terapia do adulto e a terapia do adolescente, é que com o adolescente o terapeuta ele tem que ser muito mais cuidadoso. Toda a questão, né, Eduardo, do papel do terapeuta nessa relação, né, do adolescente e o terapeuta para o adulto, né? Então você sabe muito bem quais são essas diferenças, né? É importante a gente pensar nisso, porque apesar das duas terapias demandar responsabilidade, né, no que você fala, na sua escuta, a gente tem que diferenciar porque o adolescente ainda está na formação do sistema límbico dele, né? Ou seja, isso não está maduro o suficiente, então, de repente, a depender da abordagem que você faz, você corre o risco daquele adolescente não fazer aquela interpretação do que você quer dizer, se aborrecer, né? E eu costumo dizer que, assim, a questão da transferência, o adolescente ele é muito transparente, né? Como ele está naquele momento de um vulcão de emoções, de erupção, ele é muito transparente. Se não há identificação, se não há transferência com o terapeuta, ele não fica. Ele vai, na verdade, chegar para os pais e vai falar, não quero mais fazer, tá chato, acho que isso não está me ajudando nada. Por isso também dessa sensibilidade do terapeuta em saber que a tratativa com o adolescente, ela tem que ser realizado de uma forma diferenciada com o adulto. Com o adulto, às vezes, dá para você ser um pouco mais objetivo, você ser um pouco mais incisivo, forçar mais, mexer mais na ferida. Já com o adolescente, você tem que, em alguns momentos, até entrar na adolescência, né? como terapeuta, para poder falar a língua do jovem, trazer, às vezes, até nas minhas sessões, eu trago alguma expressão juvenil, né? Então, pensa que nesse rolê que vocês deram, porque o adolescente se identifica com o terapeuta, ele fala, pô, é uma pessoa, né, que sabe o que eu estou falando, né, que identifica as gírias de hoje, que sabe como eu estou me sentindo, né? Então, assim, é muito importante a gente saber dessa particularidade de um terapeuta de adolescente, que trata de adolescentes, né? É verdade, Eduardo. Porque vamos pensar, o adolescente ele chega na terapia, então ele já vem carregado de julgamento, né? Muitas vezes ele está sendo julgado pela família e ele está ali porque ele está sofrendo. Então, se ele se depara com um terapeuta que também vai julgá-lo, né, ou que não vai tentar, pelo menos, entrar ali no contexto dele, como você falou, de repente falar uma gíria, né? Mas o que a gente precisa mostrar para ele nesse setting é que ele pode contar com você, né? Que você não está ali para julgá-lo, né? Que você está ali para entendê-lo e fazer com que ele também o entenda, né? Que eu acho que o que mais deve ser uma das demandas mais difíceis para o adolescente é esse autoentendimento, né? Para onde que eu vou, né? Que carreira seguir, né? O que eu vou fazer? Eu preciso ter o meu dinheiro, mas eu tenho que estudar, né? Então, assim, são muitas coisas que vão começando a acontecer, né? Dentro ali do contexto da vida dele. E você trouxe uma coisa muito interessante a respeito das amizades, né? Dessa questão do outro, como que o outro me enxerga, né? Então, a gente pode trazer a questão
da mudança do corpo, né? As mudanças no corpo do adolescente, que isso é visível. E às vezes de um mês para o outro muda muita coisa, né? Principalmente nas meninas, né? Hoje você de repente tem uma menina ali de 12, 13 anos e de repente em meses ela vira uma mulher e nem ela se dá conta do desejo que ela desperta no outro. Então não é raro de se ver meninas que estão, né, nesse desabrochar dos hormônios começarem a usar roupas muito largas, justamente para fazer meio que esse esconderijo daquele desejo que ela não está preparada para provocar ainda no outro, né? Então isso acontece bastante. Na clínica a gente vê muitas meninas 14, 15 anos com roupas muito largas, né? Querendo sair desse contexto. Não, eu não tô. Ou talvez até uma negação, né, dessa mudança. Não, eu não tô. Tô falando isso porque eu tive uma amiga que a gente estava, né, crescendo juntas e tal, e ela morria de vergonha de mostrar o seio que estava crescendo. Então ela começou a usar uns coletinhos assim por cima da camiseta da escola. Às vezes estava um calor, ela de blusa. Falava: menina, que você tá? Você não tá com calor? Não, não, não tô com calor. Aí depois depois passados os anos, ela foi me contar. Ela falou: eu morria de vergonha. Eu não queria mostrar que eu estava crescendo o peito, que eu estava usando sutiã, né? Então assim, lidar com essa sexualidade, né, com esse desejo que o outro está colocando em cima de você, não é algo fácil de E você... expectativas também, né? Porque na adolescência você começa a sofrer expectativas do outro, né? Dos pais em relação ao que você vai ser, ou como você deve se comportar, que tal comportamento já não cabe mais. Mas uma coisa que me chama muita atenção, duas coisas, na verdade. A primeira é que muito dessa fase da adolescência, de como a família vai lidar com essa fase da adolescência, está vinculado já como ela lidou com essa fase da infância, né? Então, assim, se foram pais negligentes, pais que já lá atrás já não deram a atenção devida, que não observaram as demandas dos seus filhos quanto crianças, na adolescência talvez o caos seja maior, né? Porque lá atrás já não houve. Então, se agora já houve uma sintonia, se foram pais presentes, que desde sempre observaram o desenvolvimento dessa criança, quando chegar na adolescência, ter essa consciência, faz com que o processo se torne mais fácil, né? Não adianta os pais quererem também acreditar que resolve as questões, os conflitos da adolescência, colocando o filho na terapia sem fazer a parte dele. Porque na maioria das vezes o jovem ele está aberto à escuta. Eu costumo dizer até que o jovem ele é muito mais aberto à escuta do que o adulto, porque o adulto já tem as concepções, os conceitos, as fugas, né? Então, às vezes você traz algo para ser analisado, o adulto ele já, não, mas isso eu não concordo, isso não é por aí, existe um processo de negação. O adolescente ele já está mais aberto à escuta, né? E por muitas vezes eu percebo no discurso, nos atendimentos, que não há uma colaboração dos pais em relação a algumas coisas. Então meu pai me manda fazer isso porque é isso que tem que ser feito, mas ele tem que entender que eu não funciono assim, né? Que não adianta me colocar, vou dar um exemplo que realmente é um exemplo de clínica. Não adianta ele me colocar para estudar 6 horas. Eu não consigo estudar 6 horas, eu preciso de um intervalo. Eu produzo as 2 primeiras horas, mas não, ele manda eu estudar 6 horas. Né? Ou às vezes o pai até de uma forma, na verdade, inconsciente, com a chegada de um filho novo, né? E entendendo que o outro já está maior, que toda a atenção já foi dado, começa a fazer diferenças. Né? Então, assim, deixar um pouco de lado esse adolescente, começar a dar mais atenção para esse filho que está nascendo, sem entender que esse adolescente está saindo de uma fase de infância e ainda não tem maturidade para entender isso, então ele se sente numa outra prateleira, num outro momento. Então esse cuidado tem que ser observado. E em alguns casos, né, porque o meu procedimento é sempre, depois de algumas sessões, chamar os pais para conversar, e algo que eu acho extremamente importante é a questão da ética. Né? A primeira coisa que eu percebo que o adolescente tem receio é no sentido de tudo que eu falar para ele, ele vai falar para o meu pai.
né? E para minha mãe. Então, eu não quero falar, ou se eu falar, eu vou falar com ressalvas, porque eu não conheço, eu quero entender quem que é, porque ele também tem o senso crítico dele, daquilo, e eu vou com as minhas reservas. E algo que eu sempre falo, olha, tudo que nós falarmos aqui, eu não vou falar para o seu pai diretamente, para sua mãe diretamente, eu quero que você confie, nós temos uma ligação de confiança, eu tenho que ser ético, e o máximo que vai acontecer é quando for falar com o seu pai e com a sua mãe, olha, presta atenção nas brincadeiras do condomínio, olha, presta atenção, de repente, como que o teu filho está voltando da escola, né? Acolhe mais ele neste momento. Então, eu vou dar algumas diretrizes do que, eventualmente, eu entenda que a família colaborando, entendendo, possa ajudar você nesse processo de mudança, né? Então, assim, essa ligação, essa confiança, ela é muito importante. E existem famílias que fazem, que vai lá e faz. Você fala, olha, você observa isso, tenta mudar esse comportamento, porque isso vai impactar aqui, né? Agora, tem famílias que não faz. Tem famílias que às vezes você está lá 8 meses numa sessão de terapia e que você pergunta, houve essa mudança por parte dos seus pais no que foi dito por mim, ou até pelo próprio adolescente, que a gente também incentiva o adolescente a falar o que ele quer, o que ele pensa, né? Não houve. Então também fica difícil. Por isso que... e por que eu estou dizendo tudo isso? Justamente pela importância essa parceria entre o adolescente e os pais nessa fase, entendeu? Precisa dos dois. Não é só achar que o adolescente está na terapia que eu resolvi o meu problema. A coisa não funciona assim. Sim. É importante, né, ter essa identificação, né, do terapeuta com o adolescente, né, essa transferência, ela vai acontecendo aos poucos. Mas é necessário que a gente consiga caber no mundo deles, né? Então, não ser mais um adulto para falar para ele o que ele tem que fazer. E sim você procurar se identificar com a adolescência dele. Então, acima de tudo, a gente saber que o nosso cliente é o adolescente e não os pais, né? Porque tem muitos pais que começam a querer ordenar a terapia. Mas você precisa falar sobre isso, né? Eu tive um paciente que a demanda maior assim dela era que ele tinha que entrar na faculdade. É porque ele tem que voltar para a faculdade. Isso porque ele não era nem adolescente mais, ele tinha 21 já, né, o rapaz. Meio que assim, convence ele a entrar na faculdade, né? Isso, era mais ou menos assim. Então, eu falei assim para ela, olha, talvez a gente tenha outras questões para conversar antes da gente chegar nisso, né? Não é uma coisa assim, simples. Então falar para ele isso, ele vai fazer. Não, gente, não é isso, né? Vamos entender qual que é a demanda desse sujeito, né, desse teu cliente, desse teu paciente, e assim, distanciar de uma certa forma a família durante um período para que você possa adentrar naquela questão, daquele sujeito, e depois sim você trazer a família novamente, né? E é muito interessante que o adolescente ele vai confiando em você, né? Ele vai criando aquela confiança. Então, quando você vai ter uma devolutiva ali com os pais, né? Assim, a cada 3 meses, 4 meses, olha, a gente vai ter uma devolutiva semana que vem com teus pais, tá? Então, a gente não tem sessão semana que vem. O que eu posso falar para o seu pai e para sua mãe? Posso falar tudo que a gente conversa aqui? Tem alguma coisa que você não quer? Não. Isso aqui eu posso falar? Pode. Isso aqui, não, isso não. Né? Então, ele tem que saber que você vai fazer essa devolutiva para os pais dentro daquilo que ele consegue organizar também. Né? Então, essa identificação do terapeuta com o adolescente faz com que você traga para ele ferramentas para que ele possa lidar com os conflitos. Né? E tem até algumas clínicas assim que são muito joviais até. Né? Elas têm até
parte temática de receber o adolescente. Então, de repente, uma sala mais colorida, né? Você chega, tem ali um chocolate. Olha, tem um chocolate aí, você quer, né? Então, assim, acolher esse adolescente dentro daquele mundo que ele se sente, né? E não chegar num lugar que ele vai ser julgado, mais uma vez, pelos adultos. Aí não funciona. Não adianta. A sensibilidade de tratar adolescente, ela é totalmente diferente. Se você quer empreender os mesmos recursos que você empreende para um adulto, a possibilidade de não dar certo ela é muito grande. Porque é o que você falou, você tem que entrar no mundo, você tem que entender, porque é uma demanda diferenciada. Até porque ele não é um adulto, né, Edu? Então, ele não é uma criança, então você não vai usar mais aquela linguagem tão lúdica, né, quanto a clínica infantil, mas também não dá para você dar saltos muito grandes, né, como você faz com os adultos. Então, você tem que ficar ali naquele espaço, né, naquele espaço psíquico que o adolescente está, né? Então, é realmente ter esse cuidado, estudar bastante, né? E é uma delícia, né? Atender adolescentes, assim. Eu gosto muito, eles trazem um frescor, É né, verdade. para o setting, eles têm sonhos, eles querem realizar coisas, mas Uma eles leveza, né, no ao discurso. mesmo tempo que eles têm uma leveza, eles também têm uma dramaticidade, né, da vida. E dentro daquilo você vai construindo ali, vai entendendo que aquele sujeito só está querendo se encontrar como, né, como um adulto, vai crescer, vai criar ali as suas raízes, mas ele está no momento onde ele está solto, né? Então ele não é nem a criança que ele era, ele também não é o adulto que ele vai ser. Então ele está ali meio que descolado das duas pontas, né? E esse trabalho de fazer com que ele vá criando uma identificação consigo mesmo e se validando pelo que ele é, né? E não pelos que os outros gostariam que ele fosse, né? Então eu tive um caso até de uma paciente que ela falou: eu beijei o menino, mas eu não queria beijar. Eu beijei porque estava todo mundo em cima de mim para eu beijar, né? Então assim, é mostrar que assim, mas se não era o teu desejo, não é porque os outros te pressionaram, ou porque você ia continuar sendo a única BV da turma que você tinha que bancar. Pelo contrário, né? No momento que você se banque, que você fala, gente, eu não tô afim, eu não gostei, não é o meu momento. A hora que isso acontecer, legal, mas não vai ser hoje, né? Isso é você se validar, é você ter uma autenticidade e fazer as coisas por si só. É você atender o seu desejo no seu momento. Mas a pressão, o que eu percebo é que a pressão social juvenil das escolas, dos condomínios, né? Que agora nós temos condomínios parques, né? Então, além da questão, porque antes muita coisa estava restrito à escola, ao período escolar. Agora não, agora o adolescente chega, então às vezes ele toma um banho, faz a lição e ele desce para se encontrar com os amigos do condomínio, né? E aí ainda existem outros conflitos, outras demandas lá, né? Então ele é bombardeado a todos os lados e por opiniões, por conceitos diferentes, né? E essa validação dele como na verdade ser humano, protagonista da sua história, não, olha, eu tenho 14, 15 anos, tá, algumas coisas eu entendo, né, que socialmente tá tardio, mas para mim tá ok, eu vou esperar o meu momento de fazer isso, eu não preciso fazer o que os outros estão me pressionando para fazer. Isso é algo que eu tento fazer muito em todas as sessões, que o adolescente entenda que ele tem que formar a personalidade dele, que ele não tem que necessariamente fazer o que os outros querem ou o que o social demanda e que é o tempo dele, né? É o tempo dele, que ele tem que estar, ainda que ele tenha, na verdade, receio de trazer algumas coisas aos pais por uma questão de repressão, por uma questão de medo, de censura, ele tem que estar alinhado, porque os pais também são o porto seguro. É aquela coisa, o pai se distancia, mas não se anula, né? O pai está lá, né? E aí o papel do pai também é entender que o adolescente tem esse momento e que ele está lá. Olha, filho, você precisa de alguma coisa, se você tiver com alguma dificuldade, se você quiser falar comigo, eu estou aqui, eu sempre vou ser o seu pai, né? E no momento que você encontra esse alinhamento, que você encontra essa harmonia, fica mais fácil você lidar com essa fase. Com certeza, né? Então como você disse, é a união das duas partes, né?
Então, quanto mais fortalecido o adolescente estiver, então isso a terapia pode proporcionar para ele, né? Vai trazendo esse reconhecimento, né, das suas escolhas, esse reconhecimento do seu desejo, e isso faz com que ele fique mais forte em relação a essa cobrança, né, social, principalmente hoje nas redes sociais, né? A gente tem aí muitas comparações e isso muitas vezes causa muita ansiedade no adolescente, né? Então, tem que ir para tal balada porque tá todo mundo indo, né? A roupa agora é essa, né? Então, assim, é tudo muito rápido, né? As coisas vão acontecendo muito rápido, né? Acontece alguma coisa lá no Japão, você já está sabendo aqui, então, coisa que não acontecia, né? Há 20 anos atrás era tudo mais tranquilo, né? As nossas referências eram muito mais menores, né? Os ciclos de referências eram muito menores. Era ali a tua escola, os amigos do teu prédio, a tua família. Hoje não, hoje alastrou, né? Então, são muitas referências para que você consiga condensar em algo menor para que você se identifique. Então, fica mais difícil ainda. Por isso que o papel da terapia, nessa fase, eu acho fundamental, né? Porque é um momento que você está completamente solto e confuso em relação às suas escolhas, em relação ao que você é, em relação ao que você vai ser ainda, né? Porque tem aí um longo caminho para você chegar à fase adulta. E a formação cerebral, né, Edu? Que ainda não está completamente formada. Então, muitas escolhas que o adolescente pode fazer nessa fase podem comprometer ali até um funcionamento cerebral mais adequado, né? Então, nível de bebida, nível de entorpecentes, tudo isso nessa fase vai causar um impacto negativo ali na fase adulta, né? Então, por isso que é importante estar sempre dando uma olhada nisso tudo. Acho que a principal questão é assim, os pais em especial não podem se furtar deste momento, porque se furtando deste momento, as consequências elas inevitavelmente virão, né? E é por isso que hoje nós temos muitos adolescentes, talvez até por conta de falta de uma orientação terapêutica ou de um olhar um pouco mais apurado da família, entrando em quadro de depressões, em pensamentos suicidas, em crises de pânicos, em isolamentos sociais, justamente por falta desse cuidado. Esse cuidado, do meu ponto de vista, ele tem que vir desde a infância até a formação dessa criança como ser humano, passando pela fase da infância, da adolescência, até que se torne um adulto consciente. Há uma responsabilidade muito grande dos pais e não é uma responsabilidade só material de dar, de fornecer, é uma responsabilidade afetiva, né? Uma responsabilidade psíquica de perceber que essa demanda existe e se furtando, as consequências serão inevitáveis. Hoje, se você vê estudos com o uso excessivo de telas e a gente, pelos adolescentes, de jogos, de violência, né? Tudo isso é muito prejudicial, né? A gente sabe que realmente não dá para se furtar. Não, é a responsabilidade, né, Eduardo? Eu acho que os pais, eles precisam sempre fazer com que o adolescente entenda que eles são os responsáveis por ele, né? Independente do protagonismo que ele tenha na vida, ainda nesse momento, nós somos os responsáveis. Então, a gente precisa, sim, estar juntos para buscar uma solução melhor para que quando você se tornar um adulto, você possa olhar para trás e pensar, eu fiz boas escolhas, né? Porque meus pais estavam comigo. Me deram suporte. Me deram suporte. É isso aí. Então, estamos finalizando mais um episódio. Espero que tenham gostado do conteúdo trazido a vocês. E na dificuldade, leva para terapia. Aí.